Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é sempre muito bom estar aqui com vocês. O tema que eu trago hoje para nós conversarmos é obsessão espiritual. A obsessão espiritual é um quadro que envolve a qualquer pessoa. Não há uma pessoa, por exemplo, que não seja obsediada, que acabe não obsediando também. Então nós vamos tratar da obsessão, mas dentro do cunho espiritual. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando agora, realmente bastante bem-vindos. Então, a obsessão espiritual é algo que acontece de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, acontece de encarnado para desencarnado e acontece de encarnado para encarnado também. Ou seja, todos nós acabamos obsediando as energias uns dos outros, especialmente quando nós não temos consciência daquilo que estamos fazendo, quando nós não temos uma visão o mais ampla possível sobre a espiritualidade, ou quando nós não temos conceitos arraigados dentro da nossa forma de existir e viver, relacionados aí à espiritualidade. Então, conceitualmente, a obsessão é uma influência que nós recebemos de uma personalidade estranha a nós, sabe? Que pode ser oriunda de espíritos desencarnados ou até mesmo de personalidades múltiplas nossas, não é? Que são versões anteriores da nossa própria existência, versões anteriores de nós mesmos. Hoje eu estou vendo aqui Amanda chegando agora, Mari chegando, Jaqueline chegando, e eu, não é? Aqui. Então, teoricamente, eu sou o Palermo, mas eu não sou o Palermo, eu apenas estou o Palermo. E juntamente comigo, existem uma série de outras pessoas que eu já fui um dia, não é? Em outras encarnações, e que por qualquer motivo não conseguiram ainda ser inseridas nessa personalidade atual, porque discordam, porque agiam diferente, porque pensavam de forma muito diferente, né? Então o Criador, ele permite que essas personalidades que nós já representamos no passado, que nós já representamos em outros tempos, ele permite, no caso, que essas personalidades estejam inseridas no personagem atual através do subconsciente. É por isso que muitas vezes você toma atitudes que você não tomaria com naturalidade, sabe? Quando de repente você está envolvido numa situação e você faz coisas ou diz coisas que você não faria ou diria com tanta naturalidade, e de repente você fica se perguntando, se questionando, caramba, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, né? Muitas vezes são coisas bem absurdas, né? Muitas vezes são coisas assim bastante desestruturadas, coisas que nós fazemos, que nós nos arrependemos, mas aí não tem mais jeito, porque aquilo já está feito. Mas nós falamos aqui sobre a obsessão espiritual, que pode ser então através de um espírito desencarnado ou através de uma personalidade múltipla. Eu não estou aqui me referindo então, para quem está chegando agora, a obsessão de pai, de mãe, de marido, de mulher, de patrão, de amigo, de inimigo, de filho, sabe? Nós não estamos tratando deste tipo de obsessão. Isso é muito ruim e é extremamente pernicioso, mas o que eu trago aqui para a gente conversar hoje é a obsessão espiritual. Então eu estou vendo que vocês já começam a escrever. Se eventualmente quiserem dividir comigo alguma informação, alguma vivência, eu peço a você que escreva, que você copie e cole nesse pontinho de interrogação, porque assim quando eu terminar aqui essa preleção, eu vou poder conversar com você e de repente trocar informação, né? Vamos aprendendo aqui, na verdade, uns com os outros. Bom, então essa influência, ela nos atrapalha em tudo quanto é aspecto da nossa vida, ou seja, uma obsessão espiritual, ela nos tira do jogo, sabe? Ela nos tira dos trilhos, ela pode, inclusive, surgir através de quadros simples ou de quadros extremamente complicados. Uma obsessão simples é quando um espírito não gosta de você.
né? Nós vamos falar melhor sobre isso um pouquinho mais para frente. Há espíritos que estão desencarnados que não gostam da gente. Assim como você também não gosta de tanta gente, assim como tanta gente não gosta de você, pessoas encarnadas, há pessoas desencarnadas também que não gostam de você. Então, há quadros de obsessão simples, é quando alguém não gosta de você e aquela pessoa fica infernizando a sua vida. Imagina um espírito que não tem conta para pagar, que não tem que fazer absolutamente nada na vida, a não ser apurrinhar a sua vida. Ele vai grudar em você, ele vai ficar acoplado a você, 24 horas por dia. Ele vai ficar vendo, cada vez que você falhar, ele vai te ajudar a falhar, ele vai atrapalhar a sua vida. E uma obsessão composta é quando existem muitas pessoas e organizações na quarta dimensão são utilizadas para que nós não consigamos atingir os nossos objetivos. É muito grande o número de pessoas que não quer que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Muitas personalidades múltiplas nossas compactuam com espíritos desencarnados para que nós não consigamos atingir os nossos objetivos. Eu vou voltar a falar sobre isso porque não há como, não é? A personalidade múltipla é um aspecto da vida humana que deveria ser muito melhor compreendido, muito melhor entendido. E se você quer entender isso melhor, eu tenho uma live no meu canal no YouTube falando sobre isso, especificamente sobre personalidade múltipla. São 2 horas onde eu fico dissertando sobre as várias frequências vibracionais de uma personalidade múltipla. É só entrar lá no meu canal no YouTube, que é @PalermoJC, né? Aqui no Instagram é @JC Palermo, lá é Palermo JC. Então, é só entrar lá, clica naqueles vídeos que eu tenho, se inscreve no meu canal, aciona lá o sininho, porque cada vez que eu faço uma live ou que eu faço um vídeo, como esse, por exemplo, está sendo feito pelo Instagram, não é? Mas posteriormente eu vou copiá-lo e colocá-lo também lá no YouTube. Enfim, é uma live antiga, onde eu falo sobre personalidades múltiplas. Procura essa live lá, que ela vai te auxiliar a compreender muitos aspectos que não dão certo na sua vida. Então, a obsessão espiritual é um fenômeno que pode se manifestar de diversas formas. Há muitas formas de uma obsessão espiritual acontecer. Sabe, desde influências sutis no pensamento, você está pensando uma coisa e daqui a pouco você está pensando numa outra coisa, sabe? É como se você fosse retirado daquele pensamento e colocado num outro pensamento que de repente nem é tão importante na tua estrutura de vida daquele momento, sabe? Até no caso de interferências mais intensas na vida das pessoas, nas nossas vidas. Não há um de nós, para quem está chegando agora, falei isso no início, mas é bom repetir, nunca é demais repetir. Não há uma pessoa sequer que possa dizer, não, eu estou livre de quadros obsessivos, porque isso não acontece. Isso não acontece, né? Obsessões simples, obsessões complicadas, todos nós estamos inseridos nesse meio e nós não temos como escapar, infelizmente. Agora, da onde surge? É importante nós compreendermos o aspecto espiritual na nossa vida. A grande maioria das pessoas que me procura aqui no consultório, por exemplo, uma imensa maioria, inclusive, não tem visão espiritual, não tem nenhuma expectativa sobre espiritualidade, não tem nenhuma intenção de entender nada sobre espiritualidade. Se você é esse tipo de pessoa que não quer compreender nada, você tem o direito de não compreender. Só que, na verdade, você vai ficar tropeçando a sua vida inteira em coisas que, de repente, seriam muito simples de você até encontrar a solução. Então, há muitos casos de obsessões simples que, se você estiver atento, se você estiver prestando atenção em tudo aquilo que te acontece, a cada momento, em cada pensamento, sabe? Em cada intervenção que surja aí no seu plano mental, se você estiver atento, você consegue burlar muitos ataques, você consegue conter muitos ataques. Bem, então, daqui a pouco eu pego no tranco, né? Estou aqui engatando uma segunda, mas daqui a pouco eu pego no tranco. Na verdade, o caminho para o autoconhecimento
o caminho para a libertação é o autoconhecimento, mas não o autoconhecimento de você ler, estudar e não colocar em prática, não é? O caminho para a libertação é o autoconhecimento aplicado. É quando você estuda, é quando você busca informações, é quando você busca compreender, não é? Por que é que de repente você está bem e daqui a pouco, sabe, 1 minuto depois, você já está angustiado, angustiada, você já está depressivo, sabe? Há 1 minuto atrás você estava ótimo, você estava sorrindo e de repente, do nada, parece brincadeira, não é? Muitas vezes, caramba, parece coisa feita, poxa vida, como é que eu estava tão bem há 1 minuto atrás e agora de repente eu estou desse jeito? É porque você abriu uma brecha emocional, uma brecha mental, uma brecha intelectual e alguém pegou você. Agora, como é que nós vamos viver nesse planeta sem abrir brechas emocionais, mentais, espirituais, intelectuais, só estando no controle? Para que eu possa estar no controle, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu aprendo. Nem tudo aquilo que você lê, nem tudo aquilo que você ouve, em qualquer lugar, inclusive de mim, vai te servir para muitas coisas, né? Porque cada vez que nós vamos buscar uma informação, nós temos um foco interno, nós temos um sensor interno que nos leva a buscar livros, cursos, pessoas, sabe? Então, de repente, você está aí com seu dedinho no celular e, de repente, você acaba presenciando alguém falando alguma coisa, ou você acaba sintonizando um vídeo qualquer e de repente você sai e volta para aquele vídeo, não, acho que não é isso que eu quero, aí de repente você sai e volta novamente, por quê? Porque há um chamamento interno. Quando esse chamamento interno existe, é porque o seu espírito ele está delineando você por determinados caminhos para que você consiga atingir objetivos. E agora, também não adianta nada você ouvir uma porção de coisas, sabe, estudar uma porção de coisas e ler uma porção de coisas e não colocar essa porção de coisas em prática, porque o que vai elevar a nossa participação na consciência, esses termos eles são muito confusos, né? Consciência, você tem consciência disso, você tem consciência daquilo, consciência não é isso, né? A consciência é o todo. Muitas vezes nós confundimos pensamento com consciência. Nós geramos tantas confusões aqui internas, justamente porque nós não conseguimos compreender a espiritualidade de uma forma um pouco mais abrangente. Então, quando eu digo que nós vamos elevar a nossa participação na consciência, quando nós buscamos informação, colocamos essa informação em prática, nós praticamos essa informação no dia a dia e de repente ela faz com que haja uma elevação na nossa frequência de luz, 1, 2 oitavas de luz. Então coisas que você não entendia ontem, você começa a entender agora e parece que acontece isso num passe de mágica. Então, para que nós consigamos nos libertar de ataques obsessivos, nós precisamos ampliar a nossa participação na consciência. Dá para fazer macumba para Deus? Imagina, você consegue imaginar alguém fazendo um feitiço extremamente potente, poderoso e que vai colocar Deus de joelhos? Não dá para imaginar isso. E se não dá para imaginar isso, como dá para imaginar que de repente um obsessorzinho qualquer, mequetrefe, sabe, ele encosta em você, se acopla em você e você pensa em tomar um suco de laranja, ele diz que nada, que está calor, toma uma cerveja. Aí você pensa, poxa, uma cerveja bem, não, mas eu quero um suco de laranja, que nada, ele começa a berrar ali. Não, toma uma cerveja, cara, olha, deixa de ser idiota, todo mundo tomando cerveja, esse calor africano que está nessa tua cidade e você vai tomar suco de laranja e de repente, quando você menos espera, você está com uma latinha de cerveja na mão. E na verdade você nem pretendia tomar aquela latinha de cerveja. Isso é uma obsessão simples. É uma obsessão simples. Por quê? Porque aquele desencarnado, ele precisa da cerveja. Ele precisa do álcool, do teor alcoólico da cerveja. E ele não pode mais tomar cerveja porque ele já morreu tomando cerveja. Ele já desencarnou tomando cerveja. E o que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma pessoa, um encarnado ou uma encarnada como hospedeiro, e aquela pessoa do nada começa a beber cerveja uma atrás da outra até que perca completamente o controle. Isso é um tipo de obsessão, né?
Existem muitas formas de obsessão espiritual, não é? Existe aquela que entra pelo seu pensamento, que é o processo de indução, que é o mais comum. É o mais comum. Desse, basicamente ninguém escapa. Você só escapa de uma indução quando de repente você pensa, vou tomar um suco de laranja? Não, toma uma cerveja. Não, eu vou tomar um suco de laranja. Toma uma cerveja. Aí você começa, sabe aquela coisa de conversa de maluco com gente louca? Que você começa a discutir internamente, mas que droga, eu não quero tomar cerveja, eu quero tomar um suco de laranja. Aí você dá um passo e toma o suco de laranja. Você ganhou. Por quê? Porque você estava atento, porque você sabia que desde o primeiro momento você não queria tomar cerveja. Parece uma conversa chata, talvez seja para vocês, não sei, mas eu espero que não seja, eu espero que você compreenda o sentido daquilo que está sendo proposto aqui, não é? A intenção, quando eu trago uma live falando sobre espiritualidade, é de trazer determinados aspectos da vida à tona, sabe? Aspectos do dia a dia, e que de repente não são perceptíveis. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ser controlados, a ser manipulados. Uma pessoa saudável tem 60 mil pensamentos por dia. Uma pessoa saudável tem 10, 15% no máximo de controle sobre os seus pensamentos por dia. Então, se você é essa pessoa saudável e você controla 15% dos seus pensamentos, caramba, parabéns para você, você controla 9 mil pensamentos seus por dia. Só que tem 51 mil pensamentos do inconsciente coletivo, ou que estão dentro da consciência, que estão invadindo o seu plano mental através de um processo de obsessão, sabe? Algumas vezes, esses pensamentos, eles te invadem e não há ninguém interessado nisso. Só que o que nós tratamos hoje é do interesse de determinadas pessoas em não permitir que você atinja os seus objetivos. Então, esses ataques espirituais, justamente envolvendo o nosso campo energético, quando eu consigo me desvencilhar, eu evito me sintonizar, sabe, com personalidades doentias e prejudiciais, absolutamente doentias e prejudiciais. E essas personalidades, elas podem ser tanto de seres desencarnados, né, quanto personalidades múltiplas nossas que coabitam aqui o nosso subconsciente. Então, a obsessão espiritual, ela também não é uma coisa ruim, se nós procurarmos analisá-la de uma forma abrangente, de uma forma grande, de uma forma orquestrada. Porque quando você está sob um ataque espiritual, ou se você está sob um ataque de uma obsessão espiritual, aquilo está convidando, é o seu espírito convidando você a olhar para dentro de você. Quando nós somos atacados espiritualmente, o nosso espírito, ele nos convida, pô Zé, para com isso, para de ficar vivendo aí, deslizando na maionese, como se aquilo fosse a coisa mais simples e natural do mundo, que na verdade não é. Olha para dentro de você, olhar fora é fácil, resolver o que está fora é fácil, mas resolve o que está dentro, porque enquanto você não solucionar aquilo que está dentro de você, os ataques obsessivos, eles vão acontecendo, eles não vão parar, não vão parar. Então, na verdade, nós precisamos, quando nós nos tornamos observadores de nós mesmos, quando nós permitimos que o nosso espírito delineie caminhos para nosso entendimento, como é que você se torna um observador de si mesmo? É quando você presta atenção e você vê que você está fazendo coisas que você não faria. Quantas coisas, por exemplo, você pensou hoje que você tem a consciência de que aquilo não é seu? Se você não tem essa consciência é porque você não prestou atenção em nada. E você simplesmente foi deslizando de acordo com a forma como você estava sendo encaminhado, como você estava sendo levado. Porque quando você está efetivamente atento, você percebe nitidamente quando um pensamento é seu e quando aquele pensamento ele vem de fora. Agora, quando você está atento, você percebe esse pensamento que vem de fora, quando ele vem com a intenção de te derrubar ou quando ele simplesmente está vindo. Sabe, você está com muita raiva, com muito ódio,
E aí de repente você diz, olha, quer saber, estou com o saco tão cheio da minha vida, que de repente a minha vontade é explodir uma bomba nessa porcaria. Mas como explodir uma bomba se você nunca viu uma bomba, se você nunca presenciou uma bomba, se você nunca tocou uma bomba, se você nunca viu nem no YouTube como é que se faz uma bomba? Aquilo é um pensamento de alguém que de repente pode estar mesmo se preparando para explodir uma bomba em algum lugar, mas você capta dentro de um processo de frequência modulada, porque você está sintonizado na mesma sintonização daquela pessoa, que pode estar encarnada ou desencarnada, diga-se de passagem. Então a obsessão espiritual, ela nos convida a olhar para a gente, para que nós possamos fazer as transformações necessárias em cada pensamento, né? São 60 mil pensamentos por dia, aí você vai falar, poxa vida, mas como é que alguém controla 60 mil pensamentos por dia? É difícil no primeiro momento, mas a partir do momento em que você começa a se adaptar a isso, você vai vendo que fica cada vez mais simples, porque aquilo é teu ou não é teu. É a mesma coisa que de repente agora você tem vontade de tomar um sorvete, você pode tomar um sorvete de morango, ou você pode tomar um sorvete de quiabo. Quando você pensa no sorvete de quiabo, você fala, caramba, que coisa horrorosa que deve ser, não é? Então, aquilo não é seu, não é seu. Então você nota nitidamente quando você começa a ficar atento ou atenta, você começa a perceber um pensamento quando ele vem com a intenção de te derrubar ou quando ele sai, simplesmente ele está passando pelo seu plano mental porque você está vibrando naquela mesma sintonia. Pessoal, estou vendo vocês escrevendo, por favor, peguem o que vocês estão escrevendo, copia e cola nesse pontinho de interrogação para que a gente possa conversar logo mais, daqui a pouquinho, né? Então a nossa encarnação atual, ela nos permite consertar quaisquer coisas que nós tenhamos feito contra nós, contra as pessoas, contra a vida e contra o mundo. Eu não concordo, né? Eu sei que tem pessoas que falam isso, apregoam isso, afirmam isso, mas eu não concordo com determinadas informações como, você vai ter que encarnar mais 200 vezes, mais 1000 vezes. Se eu não fizer absolutamente nada, sim, se eu não modificar absolutamente nada, automaticamente eu vou acabar saindo dessa vida da mesma forma que eu saí já de outras vidas, de outras existências. Ou seja, há muitas encarnações onde eu não aproveitei nada delas. Estou vendo aqui, olha, deixa eu ver. Rogério, por favor, pega essa tua informação e coloca no pontinho de interrogação, por favor. Então a encarnação atual, ela nos permite consertar quaisquer problemas que nós tenhamos criado em vidas anteriores. Contanto que nós compreendamos o que somos e para que nós estamos aqui, né? Eu estou vendo aqui a enfermeira Angélica chegando agora, Terezinha também chegando agora, Sandra Santos chegando agora. Para que você está aqui? Qual é a finalidade da sua existência? Sabe? Qual o motivo de você estar aqui? O que é realmente você? E não adianta você me dar seu nome, RG, CPF, telefone, endereço, porque isso não representa você. Isso representa uma personalidade que simplesmente vai acabar daqui a pouquinho, na medida que você for dormir. Porque na medida em que você for dormir, essa personalidade, ela simplesmente apaga. Ela deixa de existir. E se você voltar a acordar amanhã, essa personalidade, ela incorpora novamente esse mesmo veículo. Então a nossa encarnação atual, nesta encarnação atual, nós conseguimos, na verdade, romper laços de influências obsessivas e nocivas com uma certa facilidade até. Contanto que eu pare de me olhar como um homem. Eu não sou um homem, eu apenas estou um homem. A Roberta, a Aline chegaram aqui agora.
vocês não são mulheres, vocês apenas estão mulheres, estão utilizando um veículo feminino, estão utilizando uma polaridade feminina, estão utilizando uma polaridade negativa, enquanto os homens estão utilizando uma polaridade positiva, estão utilizando uma polaridade masculina, mas nós somos seres que estamos encarnando e desencarnando neste planeta há um tempo absurdamente grande, é difícil até de nós conseguirmos mensurar o tempo que nós temos aqui nesse planeta. Então, na verdade, quando nós percebemos um ataque obsessor, esse ataque, ele vem através da nossa glândula pineal, sabe? A nossa glândula pineal é uma anteninha que está aqui lá no meio da cabeça, né? Lá no meio da cabeça, mas ela nos liga, ela nos conecta com a quarta dimensão de consciência. Então é através da pineal que nós percebemos ataques. É por isso que a medicina hoje trabalha tanto com medicamentos fortes, pesados, psicotrópicos, justamente para bloquear, sabe, alguns efeitos cerebrais, para que a gente pare de perceber. Porque na medida que o sujeito está sendo atacado no plano espiritual, e ele está enlouquecendo, ele está quase tirando a própria vida, né? Ele começa a trabalhar muito fortemente para destruir, para mutilar a sua própria existência. O que faz um médico? Vai evitar que ele se mate, vai evitar que ele se machuque, e vai dar um medicamento aonde a pineal, por exemplo, e uma série de outras glândulas aqui dentro do nosso cérebro, essas glândulas, elas ficam inativadas, elas ficam desativadas, elas ficam em stand-by. E na medida que elas estão em stand-by, nós paramos de perceber os ataques e nós começamos a agir como humanos, efetivamente como humanos, como se tudo estivesse bem, como tudo estivesse absolutamente normal, absolutamente natural. Agora, para de tomar o remédio e todo o processo volta. Então isso significa o quê? Que enquanto você não solucionar isso espiritualmente falando, você não vai ter solução. E aí sim, e aí essas pessoas que ficam dizendo que você vai precisar de muitas encarnações, aquele sujeito só faz bobagem, imagina, vai ter que encarnar mais 1000 vezes. Tudo bem, se ele não parar de fazer bobagem, sim. Né? A maior parte das pessoas busca ajuda rápida, sabe? Uma solução imediata, como se fosse através do gênio da lâmpada lá de Aladim, né? Eu quero que isso, eu quero aquilo outro também, mas não é assim que funciona. Eu vejo muita gente querendo muita coisa, mas não fazendo absolutamente nada para atingir os seus objetivos. Então, voltando aqui para a obsessão espiritual, nós captamos, nós percebemos um ataque espiritual, um ataque obsessor, através da pineal. Um ataque obsessor, ele vai acelerar o nosso coração, ele vai acelerar, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo nos rins, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo na cabeça, vai gerar dor de cabeça, sabe? Por conta do aumento inesperado desse fluxo sanguíneo no cérebro, aumenta a nossa pressão arterial. Quantas pessoas você conhece que tem a pressão alta e elas tomam tudo quanto é tipo de medicamento e a pressão não abaixa? Eu lembro que há muitos anos atrás eu conversava com um amigo, com um terapeuta. Nossa, faz mais de 10 anos isso, mais de 10 anos. E ele estava dizendo, caramba, Palermo, sabe que hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava na Santa Casa, estava internada na Santa Casa, e ela estava sendo medicada há dias, e a pressão dela não caía, até que os médicos a liberaram para ir para casa, e a filha dessa pessoa me ligou e disse, poxa, está acontecendo isso com a minha mãe, como é que eu faço? Há alguma coisa que a gente possa fazer? Esse meu conhecido, ele trabalha com acupuntura, não é? Então a paciente foi para lá, e o que ele fez? Ele sedou a pessoa com acupuntura, ele cortou momentaneamente, naquele instante, não é? Ele cortou momentaneamente a conexão entre aquela pessoa e o quadro obsessor que havia sobre ela. Mas isso é um paliativo, sabe? É como medicamento, você toma um remédio, né? Um entorpecente qualquer, e aí automaticamente você para de ter contato com o plano espiritual. Só que você não cortou o contato, porque não há como cortar o contato, porque aqui na Terra não existe, a terceira dimensão não existe. O que existe é a quarta dimensão, e nós existimos na quarta dimensão, e esse nosso personagem utiliza um corpo de terceira dimensão, mas está na quarta dimensão. Por isso que basta você
sair do corpo e aí você recebe ataque. E é isso que inviabiliza muitas pessoas de conseguirem dormir. Muitas pessoas hoje não conseguem dormir porque simplesmente ao saírem do corpo elas percebem o ataque, já não através da pineal, porque elas já estão na quarta dimensão. O que elas fazem? Elas correm para dentro do corpo, que é uma espécie de um bunker, não é? É um campo de proteção. Então, eu estava falando sobre a pressão arterial. Muitas vezes, sabe, o que nós notamos quando atendemos uma pessoa é que você percebe que quando o obsessor acopla, a pressão sobe. Quando o obsessor se afasta, a pressão desce. Então, é muito normal, muito comum, as pessoas chegando aqui no consultório com dores, chegando aqui no consultório desajustadas, ansiosas, não conseguindo respirar, desesperadas, fora de controle, sabe? E depois de passar alguns minutos, através de uma série de terapias, especialmente a terapia antimagia, a radiônica, elas saem daqui como se não tivessem tido nada nunca. Agora, o que nós fizemos naquele momento foi gerar um afastamento entre aquela pessoa e o seu obsessor. Ou gerar um afastamento entre a personalidade encarnada e a personalidade múltipla, que vai ser levada a um hospital para que receba todo um tratamento. Mas se a pessoa encarnada, se o paciente não buscar, se ele não tiver nem a intenção de procurar entender o que eu falo, aquilo vai perdurar. Eu conheço muitas pessoas em 25 anos de trabalho, é muito tempo, né? Que simplesmente não querem mudar nada. E as pessoas, muitas vezes, elas são textuais, elas dizem para você, como terapeuta, olha só, presta atenção, eu não quero mudar nada. Eu quero saber o que você pode fazer para resolver meu problema. Porque eu não vou mudar, eu não quero mudar. Tá, você é obrigado a entender que aquela pessoa tem direito de viver daquela forma. Mas ela também tem que ter a compreensão de que nada vai mudar enquanto ela não mudar. Então, no caso de obsessão espiritual, enquanto você não mudar, você continua sendo atacado. O que é que realmente inviabiliza um ataque? É quando nós nos tornamos mais fortes na quarta dimensão. É quando, espiritualmente falando, nós nos tornamos mais fortes. E na medida que nós nos tornamos mais fortes, nós estamos muito mais preparados para nos ajustar dentro de uma nova conjuntura espiritual. Sei lá como é que eu vou explicar isso, não me vem palavra nenhuma melhor nesse momento. Mas na medida que eu busco informação, coloco aquela informação em prática, eu começo a prestar mais atenção. Eu vou tentar dizer isso de uma forma bem simples. Você sabe que no lugar que você mora é perigoso andar em determinado horário do dia, com o celular na mão, com joias, com dinheiro, sei lá, com cartão de crédito aparecendo. Imagina uma situação absurda dessa, não é? Mas, então você sabe que se você sair naquele momento com relógio, com uma corrente de ouro, com o celular na mão, provavelmente você será assaltado, machucado, agredido, né? E de repente ainda vai perder a tua vida. Então o que você faz? Porque você tem que sair. Você tem que fazer alguma coisa que é importante que você faça, é fundamental que você faça. Então você aprende a se defender daquilo, então você sai e volta. Você sai da sua casa, vai fazer o que tem que fazer, vai para onde tiver que ir e você volta são e salve. Por que você volta são e salve? Porque você entendeu o processo, você aprendeu e você modificou os seus paradigmas, você modificou a sua forma de entendimento, a sua forma de compreensão. Então, uma solução efetiva para quadros obsessivos simples e complexos é a terapia antimagia, que gera liberação imediata, mesmo que apenas momentânea, deste tipo de quadro. Eu digo momentânea porque muitas vezes um ataque obsessivo, um quadro obsessivo, sabe, um quadro de obsessão espiritual, ele é algo centenário, é secular, é milenar, sabe? Há muito tempo está ali com você. Muitas vezes nós temos um obsessor que nem obsessor na verdade é, porque assim como eu tenho uma série de personalidades múltiplas, pessoas que não me aceitam, que coabitam esse mesmo corpo, vamos imaginar uma pessoa que há 500 anos atrás eu tenha prejudicado. Eu tirei a vida de uma pessoa há 500 anos atrás. E aquela pessoa
que eu tirei a vida, ficou com isso registrado no subconsciente dela e ficou registrado no meu subconsciente também, e há uma interligação entre o meu subconsciente e o subconsciente desta pessoa. Então, estamos conectados. De repente aquilo está adormecido dentro de mim e aquilo está adormecido dentro daquela pessoa que está vivendo em Atenas, estava vivendo lá na Grécia hoje. Não me conhece, não sabe que eu existo, mas na medida que aquilo acontece, acorda dentro de mim, assistindo um filme, lendo um livro, presenciando uma situação, automaticamente aquela minha personalidade múltipla acorda e automaticamente ela sai em busca ou preocupada de não ser atacada por aquela outra personalidade múltipla que ela atacou. Então, de repente, um quadro obsessor muito forte que vai incidir sobre a minha vida, é uma personalidade múltipla também de alguém que está vivendo hoje num outro corpo. A vida nesse planeta é um imenso teatro. É um imenso teatro, sabe? Então, se você, por exemplo, não consegue compreender a vida pelo plano espiritual, imagina um teatro. Imagina uma novela, um filme. Você vê aqueles atores representando determinados papéis, e você jura que muitas vezes aquela pessoa é real no filme, não é? numa peça teatral, mas terminou a peça, terminou o filme, aquela pessoa volta a ser exatamente aquilo que ela é. Enfim, nós temos hoje, estamos sob o jugo de ataques espirituais, seculares e milenares, e é importante a gente compreender isso. Então, o que eu estava dizendo aqui com relação à terapia antimagia, é que na medida que a terapia antimagia e a radiônica, que são duas terapias que eu utilizo em conjunto, não é? Essas duas terapias, elas tiram você daquele quadro e elas levam você para um hospital no plano espiritual para receber um tratamento. Aquela personalidade múltipla também vai receber um tratamento. O obsessor, seja ele quem for, também vai receber um tratamento. E na medida que esse tratamento está acontecendo, você respira. Se você começar a ficar mais atento, procurar mais informações, procurar compreender que a única coisa que de fato você não é a pessoa que você acredita ser, automaticamente vai ficando cada vez mais difícil na quarta dimensão para que alguém consiga invadir o teu plano mental. Então muitos desses obsessores são na verdade personalidades múltiplas, nossas e de outras pessoas. Então, o que significa, né, que eu vou falando e vou atravancando aquilo que eu mesmo escrevo aqui. A minha colinha, tem uma colinha aqui, que é justamente para que eu não me perca, né? Porque esse é um tipo de assunto que se eu não tiver um ritual, um roteiro, eu vou ficar falando até amanhã e abrindo muitas janelas, que nem tem uma amiga minha que diz, olha, o problema de conversar comigo é que abre uma janela aqui, abre outra janela ali, e quando eu vou conversando com ela, eu só fico vendo as janelinhas nela abrindo, mas é exatamente isso, são as realidades paralelas, né? Para isso o roteiro é importante, mas enfim. Só que além desses quadros obsessores, ou seja, desses quadros de obsessões simples, obsessões espirituais simples, existem os quadros de obsessões espirituais mais complexos, que são formados por espíritos desencarnados muito fortes e muito bem treinados para conseguir sobrepujar todo e qualquer tipo de ataque que eles recebam. Como é que eu vou explicar isso? Vamos imaginar, você está andando pelas ruas e você tem um poder aquisitivo bom e de repente você começou a se sentir ameaçado. Você contrata segurança, né? Então você contrata segurança, se aquele segurança realmente é capacitado, se ele é bom, você vai andar pelo meio da rua e aquela pessoa que iria te atacar no meio da rua não vai te atacar mais, porque você tem um armário andando com você, ou seja, do seu lado, exatamente atrás de você. A finalidade dele é justamente essa, é de te proteger. Então, existem seres que existem na quarta dimensão, gente, muitas universidades de magnetismo, ou seja, espíritos desencarnados que já têm uma tendência a ter um magnetismo forte, utilizar esse magnetismo pessoal forte de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, ou seja, invadindo o plano mental dos outros. Existem verdadeiras escolas, verdadeiras universidades que treinam
espíritos desencarnados para serem obsessores. Então, muitas vezes, quando você está sob o jugo de um obsessor, que está sob o jugo de um indutor, que está sob o jugo de um mago negro, aí automaticamente vai ficando sempre muito mais complicado, sempre muito mais difícil de solucionar aquilo. Mas a solução existe, porque é chegado um momento no plano espiritual em que qualquer mago negro, qualquer indutor e qualquer possessor, por exemplo, ele entende que é finito aquele movimento, ou seja, aquele momento de vulnerabilidade daquela pessoa. E pura e simplesmente, a partir daquele momento, aquele ser ele deixa de ser atacado. Mas enfim, com relação a esses seres que são contratados, né? Porque existem verdadeiras empresas, verdadeiras organizações na quarta dimensão, onde se contratam esse tipo de espírito para fazer mal para alguém. E aonde nós temos origem? Da onde vem a origem disso? De feitiços, de magia negra, né? Então você conhece pessoas, traga o seu amor de volta em uma semana, traga o seu amor de volta em 15 dias, nem que seja na porrada. E traz exatamente. Só que aquilo está acontecendo porque está havendo um processo, uma interferência extremamente forte, extremamente poderosa e sombria a nível de quarta dimensão. Então, quando você está sob um ataque obsessivo, quando você está sendo atacado obsessivamente por alguém que realmente sabe o que está fazendo e que quer te prejudicar, se você não tomar cuidado, você pode perder sua vida. Se você não tomar cuidado, você pode não ter sorte nunca no amor, você pode nunca conseguir ganhar dinheiro, você pode nunca conseguir dirigir um carro, sabe? Você pode nunca conseguir fazer coisas que, para a imensa maioria da humanidade, são extremamente simples. Então, esses seres nos quais eu me refiro agora, eles são altamente capacitados, talhados para atrapalhar a nossa vida, para gerar dor, para gerar dificuldade financeira, dificuldade em todos os âmbitos da nossa vida, fracassos em todas as ordens, sentimental, emocional, profissional, pessoal. Quantas pessoas você conhece que são pessoas fracassadas? São pessoas que praticamente nem existem, sabe? Infelizmente nós conhecemos pessoas assim. São pessoas que parece que estão esperando a morte chegar. E não estou falando de gente velha, estou falando de muita gente nova, muita gente jovem, que não consegue nem levantar da cama, né? Há pessoas que não conseguem sequer levantar da cama de manhã. Há pessoas que não conseguem dormir. Tudo isso é um quadro, todos esses são quadros de obsessão espiritual. Se você está livre, leve, solto, feliz, se a tua vida está uma maravilha, esquece tudo que eu estou te falando. Agora, se em algum aspecto da sua vida alguma coisa não dá certo, é porque existe um quadro de obsessão ou de auto-obsessão. E esse quadro de obsessão ou auto-obsessão, naturalmente, é um quadro de obsessão ou auto-obsessão espiritual. E por fim, na verdade, fora essa gente pesada, brava, perigosa, existem aí os indutores, muito conhecidos, muito chamados, possessores, muito chamados também de magos negros, né? Muitos desses magos negros, gente, tem gente que acha que isso é uma ignorância, que isso é uma idiotice, e que eu vou fazer uma oração, e eu vou rezar, e eu vou conversar com Deus o dia inteiro, e eu vou me libertar disso, e não vai. Infelizmente não vai. Não é porque eu estou dizendo que não vai, é porque não vai. Quantas e quantas vezes você acha que você já encarnou e desencarnou do mesmo jeito que encarnou, sabe? Quantas e quantas vezes você acha isso? Há determinados seres são tão capacitados, eles têm tanto conhecimento de magia, eles conhecem tanto a magia, sabe? Aquilo para eles é algo tão simples e tão natural que eles controlam a vida de uma pessoa desde o momento em que ela ainda está desencarnada, ela vai encarnar e ela vai desencarnar e ela vai ficar sob o jugo daquele mago negro, daquele indutor, daquele ser trevoso que muitas vezes habita uma frequência vibracional de quinta, sexta, sétima infradimensão.
Não estou aqui me referindo a dimensões de consciência, estou me referindo a infradimensões de consciência, que é onde existe o controle real deste planeta. Este planeta não é controlado pela luz, ele é controlado pela ausência da luz, que acontece nas infradimensões. E o nosso grande objetivo de estarmos aqui agora, vivendo esse personagem, é para conseguir escapar. Né? O que nós precisamos é conseguir escapar desse conjunto de ataques espirituais, os quais nós compactuamos com todos eles. Porque nós não somos as pessoas que nós estamos acreditando ser agora. Então, quando esses seres obsessores, indutores, conseguem aliciar uma ou várias personalidades múltiplas nossas, eles acabam se tornando imbatíveis. Então, nós falamos aqui sobre auto-obsessão e sobre obsessão. Nós falamos sobre obsessão simples e obsessão complexa, né, onde há necessidade de um trabalho muito maior para que você se desvencilhe daquilo. Então, se eventualmente... Se eventualmente você está vivendo sob o jugo desses tipos de seres, ou dentro de um processo de obsessão simples, ou obsessão mais complexa, sabe, você precisa de ajuda. Porque a obsessão espiritual, ela inviabiliza 90%, vamos pensar num número bem alto, a obsessão espiritual, ela inviabiliza 90% de todas as terapias praticadas nesse planeta, criada para libertar as pessoas das suas amarras invisíveis. Então, basicamente, a mensagem final é, ou você busca de fato, você procura de fato compreender o que realmente acontece com você e vai buscar ajuda espiritual, ou você vai acabar desencarnando da mesma forma que chegou aqui, da mesma forma que se encontrou. Eu estou vendo aqui a Betânia. Betânia, pega, deixa eu já ler o que a Betânia falou antes que eu me perca dela, vai. Pessoal, se eventualmente vocês quiserem colocar os seus pareceres aqui para que a gente possa conversar, copia e cola no pontinho de interrogação. A Betânia diz, e a reforma íntima? Mudar a sua forma de agir, como disse Jesus, orar e vigiar. Sim, é isso aí. Tudo que eu falei hoje, Betânia, foi isso, é reforma íntima, é mudança de paradigmas. Eu tenho que passar a me ver como espírito e não mais como pessoa. O que Jesus tanto lutou para que houvesse a compreensão é de que nós não somos pessoas, nós somos todos filhos de Deus, né? Se criou uma religião em cima disso, mas na verdade o que ele queria colocar é que todos nós somos o tudo que pertence ao todo. Nós somos, nós somos seres extremamente conectados uns com os outros. Então, quando eu começo a mudar, você muda também. Quando você começa a mudar, sempre alguém vai mudando. Isso é orar e vigiar. Ou seja, eu paro de me olhar, de me analisar enquanto Palermo e começo a me analisar como um ser infinitamente maior do que simplesmente uma pessoa. Betânia, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta ou não, mas enfim, se você quiser falar melhor sobre isso, eu peço que você escreva e clique aqui nesse pontinho de interrogação. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. A Thaís. Boa noite, tive um sonho em que senti que era viagem astral, mas que o sentimento que havia lá era muito amplificado do sentimento que ando sentindo. Um medo, um pavor de fuga, que não vivo hoje. Então acredito que seja memória de outros corpos meus, de outras vidas. Pode ser uma hipótese? É claro que sim. Sabe, Thaís, eu não sou uma pessoa, eu sou um conjunto de infinitas pessoas, que tudo aquilo que aconteceu na minha vida desde que eu encarnei em 1955 até agora, tudo aquilo que aconteceu na minha encarnação anterior e na anterior e na anterior, tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida, fica registrado no nosso subconsciente, que é uma caixa preta. Então é uma hipótese sim. Então olha só,
se você eventualmente voltar a ter esse sonho, seria muito legal se você começasse, de repente, a fazer algum trabalho, sabe, de autoconsciência, para que isso possa melhorar. Anota, Thaís, o meu canal no YouTube, @PalermoJC. Entrando no canal, você vai nas playlists e vai em meditações. Lá eu tenho 8 meditações. Uma dessas meditações é para trabalhar a obsessão e a auto-obsessão. Leva 15 minutinhos, sabe? Você senta antes de dormir, senta na sua cama, pega lá o seu celularzinho, ouve o que eu estou falando, procura interagir com tudo aquilo que eu falo, terminou, deita e dorme. Faça isso por alguns dias e veja o resultado que pode dar, né? Aliás, para todos vocês, eu tenho um canal no YouTube, é Palermo JC, para você acessar. E nesse meu canal eu tenho lá cento e tantas lives, cento e tantos vídeos, né, falando sobre espiritualidade por um enfoque metafísico. E tenho também essas meditações para procurar auxiliar as pessoas. Então ali tem meditação para obsessão e auto-obsessão, que é esse caso que eu estou citando, para cirurgias espirituais, para remoção de implantes no seu corpo mental, no seu corpo emocional, no seu corpo astral, enfim, coisas assim. Aracel, sempre sonho com meu falecido pai, caminhos estreitos, andando em trilha, não compreendo o que seja. Bom, a morte não existe, Araceli, não existe. Nós apenas saímos de um nível de consciência denso e pesado e vamos para um outro nível de consciência que é quase tão denso e tão pesado quanto esse daqui. Então, o seu pai, ele não morreu. O seu pai deixou de existir na terceira dimensão, né? Agora, eu não posso te afiançar de maneira alguma o que está acontecendo. Eu não consigo decifrar ou interpretar esse teu sonho. Seria muito legal se você pudesse buscar algum tipo de auxílio para você e para o seu pai, sabe? Há trabalhos, por exemplo, que nós realizamos gratuitamente, diga-se de passagem, todas as segundas-feiras, das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos. Então, na semana que vem, você pode colocar o seu nome no formulário que a gente tem do Google e o nome do seu pai também e ficar em oração das 19 horas até as 19 horas e 30 minutos, que aí automaticamente, por seu intermédio, o seu pai vai estar sendo auxiliado. Aí a Araceli, ela diz, sempre tenho pesadelo, como se meu cérebro parasse, e eu não consigo escutar nada em volta. Sempre, às madrugadas, parece alguém me sufocando. Com certeza absoluta, você está sendo atacada, Araceli. Você está sendo atacada. O fato de você não conseguir movimentar o seu corpo é porque você está em alfa, sabe? Existe uma técnica chamada hipnose, não é? Então, quando você está num transe hipnótico, você ouve tudo o que acontece com você, mas você não consegue se movimentar. É muito comum acontecer com as pessoas, com algumas pessoas, de manhã cedo elas acordam e elas não conseguem movimentar um dedo, sabe? Elas não conseguem movimentar absolutamente nenhuma parte do corpo. Elas começam a entrar em desespero. Meu Deus, será que eu morri? Será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? E aí, de repente, num susto, elas se movimentam. Por quê? Porque elas saem do quadro hipnótico. Então, você está num transe hipnótico quando você está dormindo. Por isso, parece que tudo ao seu redor para. Mas tudo ao seu redor para justamente para que você não consiga se defender e seja atacado aí por essa pessoa que está te atacando. Busca ajuda. Então, já te falei sobre o nosso trabalho de segundas-feiras. Caso você seja de Santos ou região, Baixada Santista, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, nós atendemos presencialmente também às quintas-feiras aqui em Santos e também é gratuito. Para o nosso atendimento presencial da Casa da Luz, lá é gratuito, mas nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível por pessoa, que nós doamos a instituições carentes. Bom, a Gisele, eu sinto dores horríveis nas pernas e pés. Bom, naturalmente, Gisele, você precisa buscar um diagnóstico médico para identificar se você realmente não tem nenhum tipo de problema
a nível de articulação, de coluna, não é? Agora, vamos imaginar que você já tenha buscado e nada é detectado, então aí pode ser simplesmente um quadro espiritual, pode ser um quadro de fibromialgia, ou seja, de implantes colocados no seu corpo. Mas a primeira coisa a fazer é procurar a medicina. Você vai procurar a medicina e vai fazer uma série de exames para diagnosticar, para que alguém possa diagnosticar se há algum problema nas suas pernas, juntas, articulações, coluna. Nhons. Eu preciso de ajuda espiritual, pois sei que estou sendo influenciado negativamente. Ok. Na verdade, nhons. Todos nós precisamos de ajuda espiritual. Sabe? Porque todos nós somos espíritos. Enquanto nós estamos aqui presos dentro desse corpo, a ajuda espiritual é fundamental. Por isso, orai e vigiai, que aquela moça estava falando logo no começo, que eu não me recordo o nome agora, é fundamental. O grande divisor de águas na vida, nesse planeta, nesse final de raça raiz que nós estamos vivendo, o grande divisor de águas será a oração. Nós precisamos aprender a ficar em oração. E quando eu digo oração, não é ficarmos rezando. Não tenho nada contra rezar, mas é que isso não resolve nada, né? As rezas, as preces, elas são criadas para que as pessoas não atinjam objetivos. Então, já que você pode pensar e já que você pode conversar com Deus, por que você não fala com Ele diretamente? Então, busque ajuda espiritual, mas amplia a sua participação nesse universo através de um poder de oratória, conversando com Deus, porque Deus é o teu melhor amigo. Araceli, sempre perco o sono por volta da 1 da manhã. Fico horas acordada, fico um caco ao amanhecer. Eu imagino. Realmente, quando você acorda de manhã cedo, parece que foi atropelada por um caminhão. Araceli, você precisa de ajuda. Busque ajuda. Cara, é uma coisa tão simples. É só buscar ajuda. Alguém vai te ajudar. A Sueli Teles. Doença de pele, como dermatite, pode ser um ataque obsessor? Pode, mas é muito mais provavelmente um ataque auto-obsessor. Sueli, imagina que eu tenha vivido no século XV, e no século XV eu fui uma mulher, eu fui uma bruxa, ou fui uma feiticeira, sei lá o nome que você queira dar. Uma feiticeira, não é? Porque bruxa realmente não existe. Mas uma feiticeira que utilizava os poderes da natureza para fazer mal aos outros. Aí automaticamente uma bruxa, né? E eu criava poções aonde de repente alguém chegava, bruxa, eu quero uma poção para aquela pessoa sumir da minha vida. Então ela fazia lá uma poçãozinha, uma poeira, que você está diante daquela pessoa, você sopra aquilo. Aquela pessoa, ela vai ficar desesperada, ela vai começar a se coçar, e cada vez que ela se aproximar de você, ela vai se coçar muito, até ficar em carne viva, e ela começa a perceber que de repente, quando ela se distancia de você, aquilo passa. Coisas assim. Vamos imaginar que você tenha criado esse tipo de situação. Aquilo que eu crio para você, o universo me devolve. Tudo aquilo que eu emano para você, o universo me devolve, seja bom ou seja ruim. Então, o que eu entendo, eu não estou aqui sendo o dono da verdade, mas eu estou passando para você o que eu consigo compreender de tudo que eu vejo. É que muitos ataques obsessores são processos de auto-obsessão. Então, aquilo que eu já fiz, eu vou sentir na pele. Como, por exemplo, dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Alguém vai atirar na minha cabeça. De alguma forma, porque aquilo fica preso no meu subconsciente, preso no subconsciente daquela pessoa, não que necessariamente tenha que acontecer, mas existirá uma grande probabilidade disso vir a acontecer. Ninhons. Vejo coisas estranhas no meu quarto quando acordo de madrugada, não consigo terminar o que? Estou muito triste, ansioso, deprimido, me sentindo frustrado, minha vida não vai para frente. Eu acho que você tem que procurar ajuda, sabe? É simples, procura ajuda.
Sabe, se eventualmente você encontrar alguém que te ofereça ajuda, mas se você não aceitar aquilo, se você não entender aquilo, se você não acreditar, não conseguir dar crédito, vai embora, procura outro e outro e outro. Né? Existem muitas pessoas, sabe, que se predispõem de fato a ajudar o próximo. Então não fica levando isso de hoje para amanhã. Talvez hoje, eu não sei onde você está, 21 horas agora, você já não consiga obter muita ajuda de muita gente, né? Mas amanhã saia buscando esse tipo de auxílio. E entra no meu canal no YouTube, sabe, aquelas 8 meditações, começa a fazer uma delas, tem meditação para culpa. Sabe, muitas coisas que nós fizemos nessa vida, em várias vidas anteriores, estão presas no nosso subconsciente que geram culpa. E a culpa não permite que você saia do lugar e você vai pulando de frustração em frustração. Essa meditação para culpa que tem lá no meu canal no YouTube pode te ajudar sobremaneira. Começa por ela hoje. Entra lá, é Palermo JC no canal no YouTube. Meditações, vai nas playlists e faça a meditação para culpa hoje. Sabe? E amanhã você faça uma outra qualquer, são 8, vai alternando, dia após dia. Você vai notar que a sua vida só com isso já vai melhorar. O Rogério, parei de tomar antidepressivos por síndrome de pânico, após o infarto. Depois de alguns anos parei. Eu me tornei terapeuta, Rogério, porque eu entrei em pânico, né? 30 anos atrás eu fiquei perdido dentro de mim mesmo. E naquela época, imagina, 30 anos atrás, você falar em pânico, há 30 anos atrás, a única alternativa viável que existia era internação em manicômio. Porque da forma como eu fiquei, se eu tivesse ido procurar naquela época, um psiquiatra seria isso. Hoje em dia não. Hoje em dia, na verdade, não mudou muita coisa com relação àquele momento. Né? Porque não há uma intenção da sociedade médica, não há uma intenção dos laboratórios de realmente curar as pessoas, e sim, o grande objetivo é manter as pessoas aprisionadas dentro de um processo onde elas não consigam sair. Mas enfim, então depois de alguns anos você conseguiu parar porque você conseguiu perceber também o que havia acontecido com você. Mas enfim, cada vez que você está vivendo um quadro de obsessão espiritual, seja lá qual for a origem, você deve buscar ajuda. A Maria, vou passar por biópsia no útero. A cirurgia espiritual é indicada? Claro que sim, Maria, lógico. A cirurgia espiritual é indicada para todo mundo, até para remoção de implantes. Eu acho que você deveria fazer essa meditação que eu tenho lá para cirurgia espiritual todas as noites antes de dormir. Você deveria participar dos nossos atendimentos nas segundas-feiras, sabe, à distância. Nós fazemos muita coisa, bastante coisa, objetivando mesmo, procurar auxiliar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. O Rogério, boa noite. E quando às vezes temos pensamento de suicídio? Sim, eu tenho uma live falando sobre isso. Rogério, essa live eu fiz há 2 semanas atrás. Eu gostaria, porque se eu for falar sobre esse tema agora, eu vou falar tão rapidamente que eu tenho muito receio de me tornar mal compreendido, sabe? Mas um quadro obsessor te leva ao suicídio, sim. Procura, por favor, assistir. Você vai achar essa live aqui no Instagram, vai achar aqui no Instagram, mas é um pouquinho mais complicado. Se for no YouTube, está lá inclusive com o bannerzinho, tem nomezinho lá, tá bom? Procura assistir essa live. Então, os nossos obsessores, eles não estão satisfeitos por nos ver muitas vezes encarnados. Sabe, o sujeito ele não vai com a tua cara. Você está usando um corpo e ele não consegue usar um corpo, então ele quer tirar você do corpo. Ele faz qualquer coisa para que você saia do corpo. Não estou dizendo que seja isso, Rogério. Por isso é muito complicado falar em 1 minuto sobre um assunto tão delicado como esse. A Gisele Moura. Eu estou depressiva e tenho ansiedade. Minha filha Giovana Moura também está com ansiedade. A ansiedade é o mal do século, né? Depressão, pânico. E, infelizmente, do jeito que a vida está transcorrendo, vai ficando cada vez pior.
Por isso, Gisele, você está tendo uma oportunidade que muita gente não tem, que é de falar sobre a espiritualidade. Porque a cura para a ansiedade, a cura para a depressão, a cura para o pânico começa na mente, começa no controle mental, né? E que se você não tem ajuda espiritual, você não consegue fortalecer, você não consegue utilizar a sua mente consciente para sobrepujar informações que estão na mente subconsciente. Então busca ajuda. Parabéns por estar aqui, sabe? Mas faz alguma coisa que preste com isso aqui, tudo que você está vendo. Senão você só fica parado aí na frente dessa telinha, né? E de repente termina a live daqui a pouco e a sua vida não mudou. Eu quero que a sua vida mude. Nós fazemos muitas coisas, eu faço parte de um grupo de pessoas que procura sempre fazer bastante coisa para ajudar quem quer que seja, onde quer que esteja. Tá bem? Nair. A Naira, ela pergunta: boa noite, eu gostaria de saber se faz cirurgia de linfodema e coluna. Olha, a cirurgia espiritual, Naira, ela acontece nos corpos sutis. A cirurgia espiritual, ela não acontece no corpo físico. Hoje eu recebi uma mensagem de uma senhora que não mora no Brasil, uma senhora que mora num outro país, né? E ela me disse o seguinte: Palermo, quando você faz uma cirurgia espiritual, você fica com o efeito de um câncer na sua mão? Olha que coisa absurda, olha que coisa absurda. Essa mulher estava dizendo: olha, o que eu vou fazer com a sua filha é algo muito complicado e é muito prejudicial, por isso eu preciso cobrar por essa cirurgia espiritual 2.500 euros. Gente, são coisas que acontecem a todo instante, a todo momento. E as pessoas, quando são desavisadas com relação à espiritualidade, acabam entrando num golpe como esse, tá bem? Então, Nair, entenda bem. Cirurgia espiritual acontece no seu corpo emocional. Aquilo que é feito no seu corpo emocional, no seu corpo mental, são vários corpos que nós temos. Vai somatizar no corpo físico uma solução. Nair, procura entender o seguinte: imagina esse meu dedo, imagina que eu pego essa canetinha e começo a bater aqui no meu dedo. Não está acontecendo nada, porque a canetinha é leve, eu não estou batendo muito forte. Mas se eu continuar nessa toada, batendo aqui no meu dedo, amanhã meu dedo vai estar desse tamanho. Né? Aí o que adianta eu fazer uma cirurgia no dedo para desinflamar o dedo, ou enfaixar o dedo, utilizar medicamento no dedo? Não vai resolver nada se eu não parar de bater com a canetinha. Então o que a cirurgia espiritual faz é justamente eliminar aquele ataque ao corpo físico. E aí qualquer tratamento, um tratamento eficaz, né? Um tratamento organizado, estruturado dentro da ciência, para que o seu corpo reaja, ele vai reagir muito mais facilmente ao medicamento, porque não adianta passar pomada e continuar batendo. O que a cirurgia espiritual vai fazer, não sei se eu consegui te explicar ou não, mas eu espero que tenha conseguido. A obesidade, a Araceli está perguntando, também é influência espiritual? Sim, sim. Eu lembro que mais de 20 anos atrás, eu lembro que eu atendi uma menininha, ela devia ter uns 18 anos na época, e o pai dela a levou no consultório porque ela não conseguia parar de comer. Né? Ela era magrinha, ela tinha uma vidinha normal, até uns 16 anos, eu acho que faz mais de 20 anos isso, hein? E de repente, de uma hora para outra, ela se desembestou a comer, ela não parava, ela comia compulsivamente. Né? E médicos, vários foram procurados, profissionais foram procurados, ela não conseguia romper aquele quadro. Quando nós começamos a trabalhar, logo no primeiro atendimento, ela entrou em regressão espontânea, sabe? Ela entrou numa regressão espontânea, e nessa regressão espontânea, ela se viu como um garotinho acho que tinha 8 anos de idade, vivia no meio do nada, no meio de um matagal, numa floresta, né? Era ele e os pais foram mortos, não lembro como. E aquele garotinho, ele ficou perdido no meio daquela mata, não tinha vizinhos, não tinha parentes, não tinha ninguém para cuidar daquele menino. E aquele menininho morreu de fome
Então ela sentia hoje, nesse corpo de uma mulher com 18 anos, ela sentia as dores que aquele garotinho teve e que o levaram à morte. Então, desesperadamente, compulsivamente, aquele garotinho estava acoplado a ela, era uma personalidade múltipla que fazia com que ela comesse. Então, na medida que você consegue conter um quadro de obsessão ou de auto-obsessão, aí automaticamente a pessoa começa a reduzir a alimentação. Então a obesidade também tem influência espiritual, sim. Ô Rogério, parei de fumar há 21 anos, desde que infartei e safenei. Nunca mais fumei por medo de sentir novamente, acho que o pânico, né, que você estava falando. Na verdade, quando você faz alguma coisa, quando você tem um vício, um hábito qualquer, o que nós precisamos realmente fazer, o que nós precisamos mesmo fazer, é criar um novo hábito, é mudar um novo hábito, né? Então não adianta parar de fumar, eu tenho que deixar de fumar. Assim como você fumava e deixou de fumar há 21 anos, eu deixei de fumar há 25 anos aproximadamente, um pouquinho mais, e eu fumava de 4 a 5 maços de Marlboro por dia, e eu deixei de fumar de um dia para o outro, porque eu deixei de fumar. É uma nova consciência que foi criada e um novo hábito, um novo conjunto de hábitos que foram sendo criados, e eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. No entanto, eu sou um fumante inveterado até hoje. Eu adoro o cheiro de cigarro, eu não tenho problema quando há pessoas fumando. Eu já falei isso em muitas lives, possivelmente você já tenha ouvido isso também. Jaqueline, se eu ficar com pensamentos negativos para com meu filho, quando vejo, eu estou pensando coisas negativas. Sim, o pensamento, ele é algo que se mistura com os pensamentos de todo mundo, né? Então, eu tenho que controlar muito o meu pensamento, porque senão eu sou levado pelas sombras até que eu consiga de fato me perder. A única alternativa que nós temos de controlar pensamentos é controlando um por um de cada vez. Sorelli, a agressividade do meu filho autista pode ser obsessão? Muito provavelmente sim, né? Muito provavelmente sim. Mas aí você tem que buscar algum tipo você precisa compreender melhor o que significa esse tipo de quadro que o seu filho vive, né? O seu filho não é doente, ele não é doente mental, ele só está dentro de uma espécie de um programa de lei de proteção à testemunha, lei de proteção à testemunha. Então, quando uma pessoa vem com autismo, ou vem com alguma deficiência nesse sentido, é porque ela está sendo protegida, né, de pessoas que querem fazer mal a ela. Agora, ela, embora não seja encontrada com tanta facilidade por esses obsessores que ela tem, ela acaba inconscientemente captando aquilo, e ela acaba também se transformando numa pessoa mais agressiva. Sorelli, faça um curso de Reiki, aplica Reiki no seu filho todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, você vai ter uma criança, você vai fazer com que seu filho tenha uma vida muito, muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. E aí ela diz, sinto-me fraca, só vontade de dormir, tenho um filho autista de 15 anos. Então, veja só, faça o que eu te pedi, procura alguém aí na sua cidade, não sei, não importa, eu estou tentando identificar, Sorelli, Caxias, enfim, aonde você reside tem alguém dando curso de Reiki, procura alguém e faça imediatamente um curso de Reiki. Um curso de Reiki Usui, o tradicional, sabe? Geralmente são 3 dias de curso, são 3 sábados. Quem dá esse curso, geralmente os dá em sábados. Então você faz um curso num sábado esse mês, no mês seguinte um segundo nível, depois o terceiro nível e pronto, você já é uma terapeuta. E você pode aplicar Reiki em você, no seu filho, nos animais, nas plantas, nas pessoas conhecidas. A esquizofrenia é Selmi Enxovais. A esquizofrenia é um tipo de obsessão? A esquizofrenia é mediunidade, geralmente uma mediunidade descontrolada. É que tudo que é catalogado como esquizofrenia, nem tudo que é catalogado como esquizofrenia é esquizofrenia, né? Muitas pessoas têm deficiência mental,
E aí a medicina chama de esquizofrenia, mas a esquizofrenia é quando você tem um nível de consciência mais elevado do que as pessoas no geral. Então elas vivem na quarta dimensão. Não é? Um animalzinho, se você tem um bichinho em casa, ele vive na quarta dimensão. Sabe? É isso. Então a esquizofrenia não é exatamente uma doença, mas sim um nível de mediunidade muitas vezes acentuado. João Pamplona. O João Pamplona. Carência está ligada a obsessores? Sim, mas um processo de auto-obsessão. A carência é porque você não gosta de você. É porque você não faz por você aquilo que é preciso ser feito. E você muitas vezes fica na expectativa de que o outro faça. Então você se torna uma pessoa carente. Veja, é muito difícil, João, responder uma pergunta dessa assim, de bate-pronto em segundos. Mas basicamente, a tendência é essa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Mais 8. Muito bem. Eu acho que não, eu acho que acabou. Eu acho que acabou. Pessoal, eu me atrapalho um bocado com isso aqui. Deixa eu ver. A Gisele, eu já fui no médico, não tem diagnóstico definido. O médico diz ser devido ao quadro de ansiedade. Pode ser, pode ser. O médico, de repente, ele está certo. Mas a ansiedade é a forma como ele compreende, não é? Então, automaticamente, você pode estar passando por um processo de ataque espiritual, sim. Gisele, procura conhecer as minhas meditações, essas meditações que eu tenho lá no YouTube. Eu faço esse trabalho só para poder auxiliar as pessoas. Quem sabe isso você não consegue se valorizar em cima desse trabalho, tá bem? A Patrícia Alva. Patrícia Tavares. Oi, Patrícia. Palermo, você faz atendimentos individuais para desobsessão? Sim. Na verdade, todo o meu trabalho é de desobsessão, todo. Né? É que a desobsessão, ela tem características muito peculiares através do espiritismo, né? Mas a desobsessão é quando você corta o vínculo entre uma pessoa e uma personalidade múltipla, ou entre uma pessoa e uma outra, desencarnada, por exemplo, que a está prejudicando. Então, eu faço, sim, atendimentos individuais. A Lourdes Pimentel. O senhor tem algum tratamento à distância sem ser esse coletivo? Tenho sim, eu atendo online. Eu atendo, na verdade, individualmente, tanto presencial quanto online. E aí, Lourdes, por favor, manda uma mensagem no meu WhatsApp, que é 13 991 16 095, ou manda uma mensagem inbox, que eu converso com você. Roberta, Palermo, meu filho tem epilepsia de ausência, ele tem 10 anos, isso é obsessão? Não sei, eu não posso te dizer que sim, sabe? Não posso te dizer que sim. Roberta, eu vou fazer uma análise rápida, sabe? Através da espiritualidade, de informações sobre espiritualidade. A epilepsia, ela pode ser, por favor, não interprete de uma forma equivocada, mas ela pode ser uma espécie de uma fissura na aura, sabe? Muitas vezes, há pessoas que têm essa fissura. Imaginam, nosso campo áurico, existe uma fissura na aura, e pode estar dando origem à epilepsia. Eu já peguei muitos casos, no decorrer desses 25 anos, em que isso acontecia. Mas para isso você tem que pegar um neurologista e fazer um trabalho muito sério, muito focado, procurar um especialista, né, para ver se realmente não há nenhuma disfunção cerebral. Mas pode ser obsessão? Pode. Agora, mesmo que não seja obsessão, mesmo que exista uma disfunção física, isso vai acabar sendo utilizado com certeza absoluta pelo plano espiritual a nível de obsessão espiritual. A Vanessa Lopes. Como distinguir o pensamento, se o pensamento é de uma personalidade múltipla ou é um processo obsessivo? Quando o ataque, se é ataque, não importa. Não importa. Muitas vezes, a maior parte dos terapeutas não consegue identificar quando é
uma personalidade múltipla ou um obsessor. Isso não significa que o terapeuta seja incapacitado, não é isso. É que há profissionais dentro da área da terapia integrativa, da terapia holística, que têm uma vivência muito grande dentro da espiritualidade, que é o meu caso. Não é? Então, quando eu estou diante de uma pessoa, eu sei quando aquele caso, quando aquele ataque vem de uma personalidade múltipla dela, ou se aquilo é externo. Mas se é interno ou externo, aquela pessoa está sofrendo. E o perigo é o mesmo, sabe? Não há, então externo é mais perigoso que o interno. Não, é a mesma coisa. Perigoso do mesmo jeito. A Paula Ribeiro, gostaria muito de fazer uma reforma íntima. Como faz? Mudando tudo, sabe? Mudando tudo. Eu, há muitos anos atrás, eu ouvia muito os DVDs, não é DVD, era CDs do Trigueirinho. E, nossa, isso muitos anos atrás mesmo, acho que 40 anos atrás, mais ou menos isso, uma coisa assim bem distante. E eu lembro que uma vez, eu ouvindo o Trigueirinho, falando sobre alimentação, e ele disse mais ou menos o seguinte, tudo aquilo que você gosta, você tem que deixar de comer, porque aquilo que você gosta te prende à terceira dimensão. Eu achei aquilo um absurdo, né? Naquele primeiro momento, eu achei aquilo um absurdo, porque eu não tinha 1/1000 do entendimento, não que eu tenha tanto assim, mas do que eu tenho hoje, eu não tinha essa compreensão do que um ser que vivia naquele nível de consciência estava realmente falando. Mas eu ouvi aquele mesmo CD, eu acho que centenas de vezes, e cada vez que eu ia ouvindo aquele CD, eu ia interpretando melhor o que ele colocava. Então uma reforma íntima, ela se faz quando eu analiso a minha vida, eu vejo que ela está uma porcaria, então eu vou mudar tudo. Ah, mas eu adoro tanto isso, ok, mas eu tenho que parar de fazer. Eu tenho que me predispor a uma experiência científica, não é? O que a ciência faz? Ela analisa determinadas coisas para provar que aquilo não funciona. Quando ela não consegue provar que aquilo não funciona, então a ciência entrega para o mercado, olha, não consegui provar que não funciona. Então, uma reforma íntima se faz com mudança de comportamento. E você só vai mudar o seu comportamento procurando entender como outras pessoas vivem. Pessoas que de repente são talvez um pouquinho mais abalizadas do que você nesse momento. Né? Ouça essas pessoas, veja o que essas pessoas falam, como eu citei aí do Trigueirinho. O Trigueirinho para mim é um mestre, ele é um mestre. Assim como o Gasparetto é um mestre, né? Assim como o Chico Xavier é um mestre. Sabe, eu tenho muitos mestres, até um animalzinho para mim, inclusive, é um mestre. Qualquer pessoa, qualquer serzinho que consiga me mostrar que eu estou errado, é um mestre. E aí, automaticamente, eu preciso simplesmente me predispor a mudar. Aí eu já vi da Araceli, sinto dores nas pernas. Vocês, por favor, me perdoem, eu me atrapalho um bocado com internet. Bem, eu acho que eu respondi a todos, pessoal. Nossa, mais 5. Bom, bora lá. O Rogério está dizendo, fiz uma regressão e gostei de ver. Ele se viu na Itália em 1899, com 10 anos de idade, e cuidado por uma irmã. Bacana. Na verdade, isso tudo, as pessoas geram um misticismo danado com relação à regressão, como se você fosse viajar para o passado. Você não viaja para o passado, porque o passado não existe mais. Você acessa o passado que está no seu subconsciente, que foi isso que aconteceu com você. Bom, deixa eu ver. Legal, uma outra pessoinha aqui. Existe uma frequência ou duração que você recomenda fazer as meditações do seu canal no YouTube? Até fica bem. Valéria, né? Valéria, até fica bem. Você vai tomar vamos imaginar que você esteja com dor
de estômago. Você vai ao médico e o médico diz para você, você vai tomar esse medicamento, um comprimidinho a cada 8 horas por 7 dias. Vamos imaginar isso? Então, por quanto tempo você vai tomar? Por 7 dias, porque a expectativa é de que em 7 dias você fique bem. Então, até ficar bem. Aldeni, posso perguntar? Claro que sim, claro que pode. A Gisele eu já vi, a Patrícia também já vi. Pessoal, se eventualmente vocês fizerem alguma pergunta e eu não conseguir localizar, porque eu sou meio nóia mesmo com essa coisa de internet, por favor, perguntem nos comentários abaixo, porque eu sempre vou responder. Eu sempre vou responder. Agora eu tenho a impressão de que eu respondi todas. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu estou vendo aqui a Maria, te admiro muito. Obrigado, Maria, muito obrigado por você estar participando. Aí o Luciano, ele pergunta, Luciano de Porto Alegre, você acredita na Bíblia? É um bom livro, né? Mas ela não é o livro, né? Ela é um bom livro, ela tem informações que se você seguir, se você procurar compreender, né, a sua vida pode se modificar. Agora, não pode se deixar prender, né, a tudo que está ali, porque aquilo que está ali foi criado pelo homem. Não foi Jesus que escreveu, não foram os apóstolos, né? Pessoas pegaram as informações e conectaram, criaram um processo de conexão e criaram ali um livro que dizem que é o livro, né? A Bíblia. Ok, mas a vida já existia antes da Bíblia, né? A Bíblia tem, sei lá, história desde Adão, 6.000 anos para cá, mas antes disso, nós já tínhamos guerras na Atlântida, na Grécia, aonde hoje é Índia, sabe? Aonde hoje é o Oriente Médio, aonde hoje é grande parte da Europa. Então, a Bíblia, ela é um bom livro, quando bem interpretado. Se eu simplesmente ler o livro e não procurar interpretar corretamente e me deixar levar pela interpretação de uma porção de gente que fica aqui gerando interpretações na internet, eu vou simplesmente me prender e me incapacitar, sabe, a me libertar nessa existência. Deixa eu ver mais uma pessoa. Não consegui identificar. Não consegui. Mas se eventualmente eu não conseguir, por favor, me perdoem responder alguma pergunta de vocês. Escrevam abaixo nos comentários, mas aqui nos comentários, porque aí a resposta que eu der a vocês vai servir para muita gente também, tá bom? Que virá depois de vocês. Uma boa noite para todos e até a próxima segunda. Tchau, gente. Muito obrigado por terem participado. Tchau.